de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, aqui pela Rádio Marumbi AM 730 kHz. Sempre com vocês, pastor Edson Nogueira e pastora Eva Nascimento, dando aquele bom dia, o bom dia da vitória, o bom dia do milagre, aquele abraço a todos vocês da Grande Curitiba, região metropolitana e, é claro, do Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Muitas famílias ligadinhas, conectadas pelo rádio e também pela internet, no Agindo Deus Quem Impedirá. Seja bem-vindo. Caso você esteja nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e que seja sempre um ouvinte assíduo, tá certo? O nosso WhatsApp para você compartilhar coisas boas com a gente, um testemunho, ou talvez pedir uma oração para você, para um parente, para um amigo, ou mesmo confirmar a sua audiência, nós temos o WhatsApp. Esse número ele é exclusivo deste horário, Agindo Deus Quem Impedirá. É o 99-615-5162. 99-615-5162. Código de área 41. Agindo Deus Quem Impedirá também nas redes sociais. No Instagram, você tem o Instagram? Então, Agindo Deus Quem Impedirá tem lá no Instagram também. E ali você pode acompanhar também pequenas reflexões, algo assim que tem a ver com o que a gente fala aqui no rádio, algo assim que tem a ver com uma palavra de fé para abençoar você e a sua família. Agindo Deus Quem Impedirá também no Facebook. E no Facebook você escreve lá Agindo Oficial, para você ir na página certa, ok? E Agindo Oficial no Facebook, às quartas-feiras sempre realizamos uma live ali para abençoar o povo. E ontem foi quarta-feira, hoje é quinta, né? Ontem foi uma bênção, tivemos uma live ali muito legal, muita gente participou, foi uma bênção. Se você participou também e recebeu uma bênção de ontem, compartilha com a gente aí, será um prazer ler nesta manhã. E também, Agindo Deus Quem Impedirá, gente, tem o seu canal no YouTube, tá certo? youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. E se você é inscrito, mesmo que você não é inscrito, mas nós temos o canal ali, justamente o que a gente ministra no rádio, na parte da manhã, geralmente é colocado na parte da tarde. Um resumo, às vezes a pregação, o ensinamento, a oração, às vezes o programa inteiro, né? Mas enfim, sempre tem o principal lá, que é a palavra da fé e a oração por todos. Então é uma maneira, quando você não puder ouvir de manhã, vai lá à tardezinha no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Aí você ouve o que a gente está falando aqui nestas manhãs de fé e milagres. Pastora Eva, bom dia. Bom dia, pastor Edson, bom dia a você que está ligadinho nestas manhãs de fé, manhãs de presença de Deus, com muito clamor, muita oração, muita leitura da palavra, muitas respostas, quando nós falamos com esse Deus que age na nossa vida, na nossa família. Essa palavra nos dá o equilíbrio que você precisa para esses dias. Quando você se alimenta dessa palavra, você está fortalecido, isso mesmo. Bom dia você de longe, bom dia você de perto, bom dia você simpatizante, você que está ouvindo essas programações, nessas semanas aí que você está nessa temporada de trabalho, não sei o que você está vivendo aí no seu país, na sua cidade, mas uma coisa eu sei: quando Deus nos visita, tudo fica diferente. Ele sempre tem uma resposta para nós, para dar aí esse momento de fé que você vai se abastecendo, entendendo, compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para os momentos que você precisa ser aí lapidado, quem sabe por Deus, treinado por Deus diante de grandes batalhas. Somos treinados. Ele vai nos capacitando a vencer os desafios. Ele não tira do nosso caminho algumas coisas. Ele nos ensina a resolver algumas coisas. Por isso ele nos criou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É na fornalha, é no temporal, é no vendaval, é nos momentos difíceis que somos treinados, lapidados e compreendemos o agir de Deus na nossa vida. Ele nos ensina dia após dia. O nosso mestre, o nosso advogado, o nosso
líder maior, aquele nosso Pai que nos criou e nos formou. Ele está acima de nós. Então, ele nos ensina dia após dia. Então, o Pai, ele não dá aquilo que o filho não pode suportar. Ele dá aquilo que o filho pode suportar. Se você quer ser filho de Deus, receba Jesus como seu Senhor, Salvador e libertador. E você terá dias e dias melhores. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia abençoado para os nossos ouvintes e para você, pastor Edson. Obrigado para você também, para todo o povo que está na fé. E é muito maravilhoso estar aqui com vocês nessas manhãs proféticas, nessas manhãs que a gente sempre está dizendo que é muito espiritual. Tudo que a gente fala, do início ao fim, alguma coisa vai servir para você. Talvez uma frase, talvez apenas uma palavra, como diz a Bíblia. Uma palavra basta, né? Principalmente quando é uma palavra que vem de Deus. Literalmente uma palavra, né, pastor? Às vezes uma palavra realmente, né? Em certa ocasião, ministrando a palavra de Deus a um grupo de pessoas por um tempo, de repente um senhor chega para mim e diz: olha, eu estava indeciso com algumas coisas da fé, mas quando eu vi vocês ministrarem, uma palavra mexeu no meu coração. Ele disse assim, sobre decisão, tipo assim, né? Quer dizer, foi falado algo ali e nessa ministração falou ali essa palavra decisão, responsabilidade. Então, aquelas palavras foram soando bem no ouvido dele e o Espírito Santo usou aquelas palavras ali, né? Às vezes até palavras isoladas, sem estar numa frase necessariamente. Então, Deus fala. Então, a palavra tem importância, o poder da palavra, né? Graças a Deus. E quando você lê essa palavra, você é sensível à voz de Deus. Deus vai dando sinais para você. Deus vai dando sinais para você. Você tem que perceber isso. Você tem que ser sensível a essa voz de Deus. E aprender com isso. Aprender com os nossos erros, com as nossas falhas. E ter aí esse momento de aquebrantamento, se esvaziar do seu eu, se esvaziar da sua vontade, se esvaziar daquilo que você acha que é o melhor para você. Aquilo que eu acho que é o melhor para mim, nem sempre é o que Deus quer para mim. Então, quando acontece essa sensibilidade de entendimento, sabe, você para de bater de frente com Deus e começa a aceitar aquilo que Deus tem para você. Pastora, mas eu não quero isso, mas eu não quero, mas se Deus quer? Então deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus falar, deixa Deus te mover. Porque Deus, ele anda na contramão da história. Não adianta você bater de frente com Deus. Você vai só queimar a etapa. Lá na frente ele vai te dar de novo aquilo que ele tem para você. Só vai demorar um pouquinho mais quando a gente não aceita o que Deus tem para a nossa vida. Entende isso? Então você está vendo aí que está dando tudo errado na sua vida. Está dando tudo errado, então são sinais. Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando. Deus vai mostrando. Mas nós somos cegos espirituais. E quando nós oramos e falamos assim, Senhor, tira a escama nos meus olhos, que eu possa ver como o Senhor vê, que eu possa entender como o Senhor entende, que eu não queira tomar decisões do meu jeito, mas do jeito de Deus. Você consegue falar isso? Ah, do jeito de Deus é bem melhor, mas eu não quero o jeito de Deus, eu queria fazer do meu jeito. Aí vai demorar um pouquinho mais. O agir de Deus está no ar. E daqui a pouquinho queremos falar mais um pouquinho sobre chaves. Esses dias estamos falando sobre a entrega de algumas chaves, né? Existe a chave da casa própria, a chave do carro, a chave da sua empresa, né? Mas estamos falando de chaves espirituais, que abrem portas no mundo espiritual, no reino espiritual. O texto que eu quero compartilhar aqui é um texto muito maravilhoso, o Josué, capítulo 1, o verso 7 e 8, diz: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te
conduzirás. Queridos e queridas, é muito importante você colocar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, que Deus quer que você tenha vitória. Deus quer a sua vitória. Deus quer aquela vitória que vem de Deus. Então nós temos que entender, a Bíblia diz que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Deus, ele fala ao nosso espírito. É aqui que está essa dimensão sensacional. Não é no sentido apenas o raciocínio, a inteligência, o QI que cada um tem. Cada um tem um nível de QI, quociente de inteligência. Então Deus, ele fala, independente da nossa inteligência, ele fala no nosso espírito. Por isso que nós temos que se conectar com Deus através da fé. Através da fé em Jesus. Jesus que veio justamente para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Então, a sua vitória, vou usar uma outra palavra, ou o seu sucesso, vamos assim dizer, está na mente de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados nessa temporada em que viveremos na terra. Deus quer. Pelo fato de Deus querer, não quer dizer que estamos isentos dos problemas. Por quê? Porque existem problemas que a gente mesmo que causa, sabia? Tem problema que você está enfrentando que é fruto de suas escolhas. Você faz escolhas erradas, você vai ter problema. É isso, tá entendendo? As escolhas. Então, muitos problemas que nós enfrentamos, quando eu falo nós, estamos incluindo nós aqui, vocês aí que estão me ouvindo. Então, muitos problemas é a gente mesmo que provoca, por falta de conhecer os princípios da palavra de Deus. Ou até conhece, porém não coloca em prática. Então, Deus, quando estava falando com Josué, que Josué assumiu o lugar de Moisés, né? Moisés durou 120 anos. Aí então agora Josué entrou no lugar de Moisés. E Josué, ele era auxiliar direto, né? Como a gente diz aqui, o braço direito de Moisés, né? Ele era o cara, numa gíria moderna, né? Ele era a pessoa que Deus já estava trabalhando, usando a figura, o Moisés, né? O Moisés estava ali, cuidando daquele povo, o pastor daquela multidão, e Josué era o assessor dele. Quer dizer, então Josué também estava sendo preparado. E quando Josué então assume a sua posição de uma responsabilidade maior, por quê? Porque quando Moisés estava vivo, Moisés era o responsável geral. Está entendendo? Aí e Josué também tinha suas responsabilidades. É muito importante falar sobre esses dois personagens, trazendo para a nossa realidade. Eu quero dizer que cada um que ouve a gente, todo mundo tem responsabilidade na vida. Todo mundo. Agora, conforme a função que você exerce, conforme a posição que você está, talvez o teu nível de responsabilidade é maior. Então, enquanto Moisés era o responsável maior, Josué também tinha sua responsabilidade. Mas quando agora Moisés sai de cena e entra Josué, aí Deus então fala isso aqui, ó, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia que a missão dele não seria fácil. E Josué viu como é que o povo era, né? O povo era rebelde, o povo dava trabalho para Moisés, vamos chamar Moisés de pastor, né? O povo dava trabalho, né? O povo esquecia das bênçãos de Deus. Aí vinha Moisés e falava, ó, pessoal, é o seguinte, hein? Lembre que foi Deus que nos abençoou, Deus que nos prospera, Deus que nos dá capacidade para isso, para aquilo. Então Moisés sempre tinha que estar alertando. Hoje não é diferente. Tem pessoas que falou ontem já esqueceu tudo, não é? Então, Deus está trazendo a minha memória, a sua memória, que nós temos que tomar as decisões certas. E quando Deus fala ali para Josué, olha, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele diz assim, ó, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então ele já deu aqui as dimensões, ó, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O que é desviar para a direita ou para a esquerda? É no sentido assim, você tem que ter foco. E quando eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, aí Deus já falou, ó, não vai nem para cá nem para lá. Né?
mas tenha foco, não se desvie do alvo, da meta, daquilo que Moisés ensinou e está escrito aí para você seguir. Então, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Por quê? Porque o que estava no coração de Josué, ele teria que falar para o povo. E Jesus fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então você tem que analisar. Primeiro passo, você tem que corrigir a tua rota. A pastora Eva estava falando num outro formato, é a mesma coisa. Estava falando sobre a vontade de Deus. Às vezes eu quero uma coisa e na minha ótica humana a coisa é boa, eu tenho interesse, eu tenho aquele desejo de ter aquilo. Mas Deus, sabedor de todas as coisas, ele sabe que aquilo ali não é bom para mim. Eu acho que é bom, mas eu sou humano, eu sou limitado. Mas Deus vem e dá o melhor para mim, porque Ele quer um outro caminho. Só que Deus respeita, nós acreditamos no livre-arbítrio, né, que é o poder que eu decido, de você decidir, você fazer as suas escolhas. Né? Então, só que quando a gente tem a presença do Espírito Santo, quando a gente declara a nossa fé em Jesus, aí nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Paulo que disse isso, se eu não me engano. Né? Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive na vida de uma pessoa, ele pede autorização para o seu Deus, que é Jesus. Porque então farás prosperar o teu caminho. Querido, se você quer que o seu caminho prospere, você precisa ter bons hábitos e começando por selecionar as suas amizades. Sabia disso? Então, se você já tem uma luta, uma guerra, uma batalha que você já tem que travar todo dia, você tem que andar com gente mais forte que você. Não com gente pior que você no mundo espiritual, que não ora, que não serve o mesmo Deus, não segue a mesma fé que você. Começa por aí. Então, você tem que selecionar. Eu seleciono as minhas amizades, eu seleciono quem ora por mim, quem anda comigo. Eu seleciono, porque eu não tenho tempo para perder tempo e voltar para trás. Eu já paguei caro para chegar até aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, selecionar. Selecionar. Maria andava com Isabel. Jonatas andava com Davi. Então, quem são os seus amigos? Quem são as suas amizades? Você tem que selecionar isso. Então, esses relacionamentos conturbados, perturbados, opressores, que te levam para o caminho mau, que caminho mau você está indo? Então, ele faz prosperar o meu caminho. Mas eu tenho que querer. Começa por aí. Mulher casada anda com mulher casada. Mulher solteira anda com mulher solteira. Viúva anda com viúva. Mulher casada não anda com mulher que não tem marido, que não tem nada para te ensinar. Não tem marido, ela não sabe o que você passa. Não tem filhos, não sabe o que é criar uma criança. Então, você tem que selecionar com quem você anda. Por isso que você está mal. Então, quando eu tenho um projeto, um propósito, eu tenho que seguir aquela rota, aquela linha de raciocínio, de pensamento espiritual e de muita oração. Eu não posso andar com quem não ora para desviar minha rota. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que estar sempre em espírito de oração, porque eu tenho meus alunos, tenho minhas ovelhas, tenho aquelas pessoas que eu tenho que ajudar, então eu tenho que estar com a minha rota direcionada para Deus. Eu não posso tirar o foco. Você entende isso? Então, quando Deus fala que prosperarás no seu caminho, que caminho você quer? Caminho do bem, caminho do mal? Você pode escolher a bênção, você pode escolher a maldição, você pode escolher. Ele te dá esse direcionamento, essa oportunidade de escolhas. Pastora, eu escolhi esse caminho e eu estou pagando um preço caro, porque eu não vou voltar para trás, não vou voltar, porque o orgulho, sabe aquele orgulho? Vou ter que pedir perdão para minha mãe, vou ter que pedir perdão para meu pai. Ah, não, isso eu não quero, eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto, não é verdade? Queridos, mas não é orgulho que te derruba. Ele te levanta quando você assume que precisa reconhecer os seus erros. Ele não te derruba, ele te levanta. Então, quando ele te levanta, ele te honra. Então, quando eu reconheço que eu estou errado, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, quando eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, isso não me destrói, isso me levanta. Ok? Então, essa manhã, essa palavra
Josué capítulo 1, você vai saboreando durante esse dia, você vai meditar durante esse dia, meditar nessa palavra e vai perguntar para Deus, onde estão os meus erros e as minhas falhas? Eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu não posso mais falhar tanto na minha vida, eu quero esse Deus na minha vida, como meu Senhor, meu Salvador, meu Libertador, eu quero mudar a rota da minha vida, quero mudar, eu quero deixar Deus guiar os meus passos, guiar os meus caminhos, orientar os meus pensamentos. Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu falei, agora fui buscar na Bíblia na íntegra. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa tremenda, né? Então nós temos que entender que você que caminha com Jesus, você como um cristão, então nós, unido a Cristo pela fé em sua mente, então a gente vê que você morreu para a vida antiga e você ressuscitou para uma nova vida. Uma nova vida. Então aquilo que você fazia antes de você conhecer Jesus não presta mais. Você é uma nova pessoa, né? O teu comportamento, as tuas palavras, as tuas atitudes, né? Então nós temos que entender que isso a gente consegue, essa mudança, caminhando com Jesus. Não tem como você ter essa nova vida se Cristo não estiver nela. Porque senão você vai querer fazer regras, como existe certas religiões. Ela diz, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí geralmente essas pessoas que participam desses grupos de religião, quando ele sai dali, ele se perde no mundo, porque ele aprendeu aquela regrinha, pode, não pode, pode, não pode. Ele fica um robozinho, manipulado por homens, né? Porque ele não tem experiência com Deus. Então ensinaram que isso pode, isso não pode, e fica lá, aquela regrinha de 10 itens lá, feita por homens. E eles pegam textos bíblicos para dar respaldo a umas regras daquela instituição. Então, geralmente, pessoas assim, é aquele ditado, né? Ou aquela ilustraçãozinha, aquela criança que nunca comeu marmelada, aí quando vê uma latinha se lambuza. Né? Por quê? Porque ela não foi doutrinada certa na palavra. Então, quem está em Cristo é nova criatura. Então, é muito importante. Então, por que existem muitas pessoas afastadas da fé, decepcionadas? Alguns casos são por isso. O quê? Porque elas foram doutrinadas erradas, com lei de homens, lei de uma instituição religiosa, e não a palavra genuína de Deus. E com isso ela ficou com aquela regrinha. Então ela fala, para ser cristão tem que ser assim, tem que ser assim. Eles começam a colocar uma regrinha, começam a colocar ali uma doutrina de homens, né? E com isso a pessoa ela fica naquilo ali. Só que ela não cresce na palavra. Então não é para todo mundo. Tem gente que cresce na palavra e é uma bênção. Mas aqueles que não crescem na palavra, não desenvolvem na palavra, ele pensa que ser um cristão é ser aquele robozinho lá manipulado por homens. É porque é mais fácil você ter alguém que te ensine do que você querer pegar a Bíblia e estudar. É mais fácil. Comida pronta é mais fácil. Vai fazer a comida. Vai fazer. Demora tanto para fazer e rápido para comer. Você fica a manhã inteira fazendo aquele prato delicioso. Tem gente que já fez um pouquinho ontem, porque dá trabalho. Põe na mesa, acabou, todo mundo já comeu. Nossa, mas comeu tão rápido, deu tanto trabalho, não é assim? Então, estudar é difícil. Ninguém quer estudar, ninguém gosta de estudar. Fica 3 horas estudando, dá sono, dá cansaço, dá fome, dá sede, dá cãibra, dá tudo. Mas a comida pronta é mais fácil. Então, eu vou recebendo o que vão me dando. Vai me dando isso, eu vou comendo. Chega uma hora, tem que desintoxicar, porque comeu lixo. Comeu comida estragada. Então, eu preciso querer aprender. Eu preciso querer pegar ali o dicionário, pegar uma Bíblia de estudo, aprender, dedicar meu tempo, minhas horas, falar com Deus. Mas quando eu falo com Deus, eu tenho que parar para ouvir o que Ele vai falar depois. Não é só você falar e depois quando Deus vai responder, você sai. Não. Eu tenho que orar, ler a palavra, Deus vai responder, vai acalmar meu coração, você vai receber renovo, você vai receber refrigério, você adora ao Senhor, você glorifica Ele. Quando Ele começa a falar, você já cansou. O nosso discipulador, ele sempre ensinava pra gente, ele sempre dizia assim, ninguém quer pagar o preço. Tem pessoas que querem
uma bênção, mas não quer pagar o preço. E o pagar o preço não está falando de comprar com dinheiro. Às vezes é uma vida de disciplina, né? Uma pessoa disciplinada, uma pessoa que se organiza, uma pessoa que quer melhorar na vida, tanto no seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com as pessoas, não é? Então, voltando aqui em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, a gente percebe que esses versos aqui são muito significativos. Sim. Por quê? Porque aqui estabelece em termos inequívocos, ó, que palavra, inequívocos, né? Que Deus deseja que você, que está nos ouvindo agora, desfrute do sucesso e da prosperidade que vem de Deus. Prosperidade que vem de Deus. É a vontade de Deus que você prospere aonde quer que você vá. Você mora em Curitiba, Deus quer que você seja abençoado em Curitiba. Ah, eu vou voltar para o interior do Paraná, vou morar em Londrina. Então Deus vai querer que você seja uma bênção lá em Londrina. Ah, não, eu vou mudar para Foz do Iguaçu. Então Deus quer que você seja uma bênção aí em Foz do Iguaçu. Ah, eu vou mudar para os Estados Unidos. Então se Deus está no negócio, então Deus quer que você seja uma bênção lá nos Estados Unidos. Ah, não, eu vou para Minas Gerais. Ah, eu vou para Bahia. Enfim, Ele quer, Deus quer que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenha sucesso, eu seja abençoado. Agora, pelo fato de Deus querer, não quer dizer que vem automaticamente. Graças a Deus. E essa rota que Deus nos direciona, você precisa ser forte e corajoso. Ok? Quando você tem força, coragem, ânimo, disposição para obedecer e desenvolver essa caminhada de fé, porque Deus também não fica revelando tudo, tá bom? À medida que você dá o passo de fé, Ele vai lá e te ajuda. Você dá o segundo passo de fé, Ele vai lá e te ajuda. Isso é muito tremendo, porque Ele faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Primeira coisa que dentro de tudo que a gente está falando, para a gente concluir, para depois a gente orar, existem algumas razões por que Deus deseja que você tenha vitória. Em várias. Uma delas, sua vida está em exposição. Né? A sua vida está em exposição. Ou seja, Deus deseja a sua vitória. Eu vou trocar a palavra vitória por sucesso. Mas quando fala sucesso, não está falando desse glamour falso, hipócrita do mundo. Não. Não estou falando desse sucesso que você vê nas mídias, essas pessoas que têm influência nas mídias sociais. Não estou falando desse sucesso que muitas vezes é decepcionante, porque não estou falando da glória humana. Estamos falando de um sucesso que vem de Deus, no tempo de Deus. Né? No tempo de Deus. Há um texto aqui, que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus tem o tempo de nos exaltar. Não para a glória humana, mas para a glória do próprio Deus que vive em nós, que é Cristo, como Paulo diz. Se eu estou crucificado com Cristo, eu vivo. Não mais eu, não apenas as minhas vontades, mas Cristo vive em mim. E que o Cristo, que Jesus Cristo tem para mim, para você, é muito melhor do que aquilo que você precisa, você quer. Então, você está exposto. Então, nós temos que entender que o amor de Deus é tremendo. Então, Deus, Ele demonstra ao mundo tanto sua natureza como o seu poder. Jesus diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é vida de comunhão com Deus, é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, né? Então isso é maravilhoso, isso que nos dá força para vencer. O Espírito Santo é chamado de Consolador, ele nos consola no momento de tristeza, ele nos anima, ele nos fortalece, ele nos ajuda nas orações que nós fazemos, porque ele conhece o nosso interior. Então Deus é tremendo, é o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, Deus é glorificado através da sua vida, do seu testemunho, aquilo que você fala, que você faz, aquilo que você pratica. Então, Deus é glorificado através da sua vida. Então, quando você se comporta mal, você está escandalizando. Quando você se comporta bem, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, para aquela lá eu vou pedir até oração, porque ou mulher abençoada aquela,
tem comunhão com o Espírito Santo. Tem comunhão com Deus. Você sabe, queridos, quando a pessoa tem essa comunhão, o Espírito Santo testifica. Sabe, você chega perto, aquela pessoa dá vontade de chorar, parece a presença do próprio Deus, porque tem uma unção, tem uma presença, tem uma glória, tem uma graça, a pessoa não fala nada, você quer estar perto daquela pessoa. É algo impressionante a glória de Deus. Ela está aqui agora, juntinho, nos estúdios das Ondas Amigas da Rádio Marumbi em Curitiba, ela está aí também, juntinho com você. Essa presença é o vento do Espírito, é o fôlego de Deus, é o sopro de Deus, é a glória, é a unção, é a virtude, é o poder que transforma a nossa vida, que faz com que o seu coração duro se torne sensível. Você fala assim, puxa, eu já não me conheço mais, eu era outra pessoa. O que aconteceu comigo? Eu estou transformado. Se eu visse essa situação, eu fazia outra coisa, mas o que está acontecendo? É o equilíbrio da glória, da graça, da presença de Deus, porque você é responsável por essa glória que você leva, que você carrega, porque a presença de Deus, você tem que dar fruto, você tem que dar testemunho, você tem que fechar a boca, você tem que abrir a boca na hora certa, você tem que entrar no lugar certo, você tem que sair do lugar errado. É muito tremendo isso. Ah, se todos entendessem, tudo ficava mais leve, tudo ficava mais fácil. Mas, pastor, aqui na minha casa só eu faço tudo isso, ninguém faz isso. Continue fazendo, continue sendo exemplo. Pastora, mas eu só tenho humilhação, só tiram sarro de mim, só zombam de mim. Mas zombaram de Jesus, ok? Não vire o rosto para aqueles que querem te abençoar, porque essa pessoa que você não gosta pode ser aquele que lá na frente vai te abençoar. Seja benigno, seja bondoso, seja misericordioso, seja pacificador, em nome de Jesus. É interessante o que estamos falando, porque estamos expostos, e quando a pastora disse ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, imediatamente a minha mente já foi para a Bíblia. E está tão forte isso aqui que eu abri a Bíblia, já abri em cima assim, sem marcar. De tanto que Deus está falando de chaves de ouro, chaves espirituais que Deus está entregando para a gente nesta manhã. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que interessante, quer dizer, essa mulher, ela percebeu que Eliseu de fato era uma pessoa confiável, uma pessoa da fé, um homem verdadeiro, um homem de Deus, um homem de Deus. Então, quando ela observou isso, ela falou para o marido dela, falou: olha, meu amor, aqui não está escrito meu amor, mas com certeza eles se amavam, né? Meu benzinho. Meu benzinho. Eu estou observando que esse Eliseu é um homem de Deus. Você vê que todas as vezes que ele passa aqui, a gente vê o clima muda, as coisas mudam. Então é aquilo que a pastora falou, e eu estou levando aqui na Bíblia. É o quê? Que quando uma pessoa que é de fato de Deus, onde ela chega, o ambiente muda. Porque ele traz a presença de Deus. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, essa mulher falou com o marido: olha, eu tenho observado, eu tenho notado que todas as vezes que ele passa aqui, é uma bênção. Ele realmente é um santo homem de Deus. Quando ela percebeu aquilo, o que ela falou para o marido? Ó, vamos fazer o seguinte, já que ele passa sempre aqui, vamos fazer um quarto para ele, vamos construir um quarto, vamos colocar para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ele vai repousar ali. Olha que legal, você vê, essa mulher foi usada por Deus, primeiro, porque ela viu em Eliseu que ele era um homem sério, um homem de Deus. Um homem, porque ele passava sempre ali, então ela ia observando. Ela observou um dia, isso é o quê? Isso é relacionamento. Você não conhece uma pessoa num dia só, com meia hora de conversa. Você pode até ser psicólogo, entender algumas coisas, mas você vai compreender aquela pessoa caminhando com ela. Tanto é que até mesmo na linha da psicologia,
quando o psicólogo atende uma pessoa, não é numa consulta que ele fica sabendo tudo, ele tem que marcar outras consultas, outras terapias, vamos dizer, né? Embora o assunto aqui é outro, mas é para você entender que é a caminhada. Então ela foi observando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e foi observando. Aí ela compartilha com o marido assinou embaixo, já assinou o checão lá, pode comprar madeira, pode mandar fazer aí. É isso aí que aconteceu. Quer dizer, por quê? O homem de Deus foi abençoado. Por quê? Porque onde ele chegava, ele era uma bênção, e Deus usou então essa mulher, que ela tinha posses, tinha condições, mas ela compartilhou com o marido. Eu acho legal essa passagem aqui, que tem muitas pérolas espirituais aqui, mas eu acho bacana quando essa mulher, ela tinha o seu marido, como a pastora Eva falou, casado, solteiro, né? Então no início da palavra aqui, então essa mulher consultou o marido, essa mulher foi sábia. Então, minha querida ouvinte, se você é casada, aprenda com essa mulher aqui, a Sunamita, aprenda com ela. Por que muitos casais estão se dando mal? Porque a mulher quer fazer o papel do homem. Ou porque o homem está meio devagar, quase parando, né? Pode ser também. Não estou defendendo ninguém aqui, mas é um diagnóstico, né? Na caminhada com Deus e ensinando a palavra de Deus aos casais também. Então tem que entender isso. Agora, então o que acontece? Essa mulher, ela podia tomar uma decisão, falar, ó, vamos fazer. Não, mas ela falou para o marido primeiro. Primeiro ela falou para o marido. Então, minha querida, se você é casada, compartilha primeiro com o marido. Principalmente coisas que vão afetar lá na frente o casamento de vocês. Imagina se essa mulher fizesse tudo sozinha. E o marido falou, mas que negócio é esse? Você está fazendo isso aqui, você não falou nada comigo? Né? Tá certo que naquela época era diferente de hoje, em termos de cultura, aquela coisa toda. Mas o ensinamento é o mesmo. Então muitos casais, marido e mulher, né? Muitos casais não sabem disso, por isso que eles têm problemas. Né? E não adianta a irmãzinha casada falar assim, meu marido não entende, ele é cabeça dura, né? Então você casou com ele. Então tenta amolecer a cabecinha dele aí. Vamos conversando, vamos dialogando. É difícil? É. Mas casou? Vamos tentar melhorar. E Deus faz milagres, gente. Por isso que a gente vai orar daqui a pouco. Deus faz milagres. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Quem é solteiro, ele não vai ter esse problema. Se ele é solteiro e for de maior de idade, ele é solteiro. Mas casou, meu amigo e minha amiga, casou, a conversa muda. Graças a Deus. Deus sempre tem um quê com as mulheres, né? Deus ama as mulheres. Porque Ele sabe que para levantar, só colocar uma mulher, mas para destruir também. Então, cuidado. Essa Sunamita aí, ela levantou. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a sábia levanta, mas a tola destrói. Todo mundo já foi uma tola, até é ainda. De vez em quando somos meia tola. Queremos fazer o que Deus não manda. Mas a Bíblia nos dá a direção. Se você tem quem vai na sua frente, se você tem quem faça, não queira carregar aquilo que não é para você. E essa mulher, ela foi sensível à voz de Deus. Ela tinha comunhão com Deus. Essa é a diferença. Então ela tinha comunhão com Deus. Ela sabia o que Deus queria para o casal. Não era só para ela, era para o casal. Então ela foi dialogar, houve um diálogo. Houve uma bênção conjugal, que seria para o casal, né, o filho. Mas ela foi concordar ali com o marido, porque a bênção era para o casal. Presta atenção nessa palavra. Tem muita revelação, é muito forte, porque Deus ama. Deus ama, Ele ama a família, Ele ama os filhos, Ele ama os casais, Ele ama a sua família, Ele ama. A diferença é que são duas pessoas imperfeitas que moram junto e Ele vai lapidando um por um. Exatamente. Então, no final, nós vamos chegar lá, mas no final ela foi abençoada com o marido dela. Ela não tinha filhos, passou a ter. Deus a abençoou. Sim. Por que Deus abençoou ela e o marido? Porque elas abençoaram Eliseu, o homem de Deus. Eles tiveram sensibilidade espiritual para abençoar aquele projeto de Eliseu. Então, isso é bíblico. Mas eu quero deixar aqui, antes da oração, uma palavra para os homens casados. Viu, homem? Você é casado? Desculpa, mas eu vou usar uma palavra bem diferente. Cuida bem da patroa, viu? Cuida bem dela. Porque quando você casou, seja numa igreja evangélica, católica, ou mesmo só no civil, no mínimo o juiz, ou o pastor, o padre, o sacerdote, alguém disse algumas palavras ali da Bíblia, e você concordou de ser fiel na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Vocês fizeram promessa diante de Deus, não foi apenas de uma autoridade civil que tem a sua importância, mas eles falaram ali representando uma autoridade máxima que é Deus. Então, quem sabe a tua mulher está triste, está sofrendo,
porque você não está fazendo a sua parte de marido. Então, pega as rédeas aí, faça a tua parte. Acorda. Acorda, homens casados. Acorda, Brasil. É importante falar isso aqui. Porque o casal vitorioso é quando eles andam juntos, caminhando juntos, na mesma visão. E eu vou aproveitar aqui, estou inspirado hoje, hein? Meu Deus do céu. Aproveitar e dar um conselho para quem é jovem. Porque é claro, gente, como isso aqui nós estamos no rádio, e isso aqui vai para a internet, vai para nosso canal no YouTube, tudo indica que sim. Então é claro que, às vezes lá na internet eu noto que no YouTube, quando as pessoas gostam, ela dá um like, que é o positivo, né? Quando eles não gostam do que foi falado ou a maneira, eles botam um negativo, né? Mas eu não estou preocupado de ganhar positivo ou negativo, eu estou respaldado na palavra. E é evidentemente uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida dela ainda, ela não entende essas coisas. Aí entra nisso aqui, ó, que eu até separei aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo escreveu: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então a gente percebe aqui que Deus tem a sua maneira de falar com o seu povo. E eu posso dizer para vocês que a chave mestra, né, para qualquer êxito na vida é obediência diária a Deus. Então o mundo sem Deus, ou uma pessoa que não tem esse entendimento espiritual, ela vai dar muito dislike, ou seja, ela não vai concordar. Por quê? Porque ela não tem a presença do Espírito Santo. Mas se você tem, eu creio que você entende com mais facilidade. Então essa sunamita com o marido dela entendeu a coisa e Deus honrou eles ali. E foi uma bênção. Mas o conselho que ia dar para os jovens, ou para quem é solteiro, jovem, né? Ou você que deseja casar. Então entender, queridos, se você é de Deus, busque escolher uma pessoa que já caminha na mesma fé. Por quê? Porque às vezes você serve a Deus, é temente a Deus, mas nessa hora da paixão, a paixão passa. Aquilo que é paixão passa. Então, às vezes você vai naquela onda, vem aquele garotão lá, né, com o blá 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 dele ali, tá entendendo? Com outras intenções. Você tá entendendo? Então, se você é mulher, preste atenção. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E às vezes vem aquele rapazinho, né? Vem passar uma lábia ali, daqui, a irmãzinha entra naquela. Então, minha irmã, cuida, você é templo do Espírito Santo. Se você quer casar, Deus tem a pessoa certa para você, mas você que vai escolher. Mas ore primeiro. Agora, se você serve a Deus, se você caminha com Jesus, aí tem alguém te paquerando de fora, que não é da mesma fé, pode ser gente boa, tudo, mas toma cuidado. Por quê? Porque pode ser um laço do inimigo, né? Agora, não quer dizer que não vai dar certo. Eu não estou dizendo que não vai dar certo. Paulo, ele dá umas recomendações, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, evite, né? Evite por minha conta, não pode aumentar a palavra nem diminuir, né? Mas ele fala assim, para a gente não se unir a um jugo desigual. Um jugo desigual. Eu não sou perfeito, mas quando eu era solteiro, quando eu conheci, eu bati o olho na Eva, a gente se conheceu na faculdade, quando eu bati o olho para ela assim, o coração já começou a bater mais forte. Mas na mesma hora eu já servia a Deus. Aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu me interessei naquela menina, nem conheço ela direito, mas olha, eu vou tentar se aproximar dela, mas se ela serviu o mesmo Deus, eu acho que é ela, Senhor. O Senhor confirma aí. A prova está aqui. Nós estamos com quase 31 anos de casados, né? Mas entre amizade, namoro, noivado, aquela coisa toda, a gente está praticamente há 35 anos. 35 anos que a gente se conhece. Eu e ela. Eu tenho 55, então eu conheci com 20, né? Por aí, né? Vocês estão revelando tudo hoje aqui, né? Você está entendendo? Então, então, nós nunca tivemos problema com isso. Por quê? Porque ela estava na mesma fé e eu também. Você está entendendo? Agora, eu conhecia a verdade. E eu me lembro na época de jovem, solteiro, eu me lembro que na escola, você está na escola, na faculdade e tal, tinha várias moças, é normal isso, né? Quem dizia que alguém não me paquerava? Mas não estava na mesma fé. Então, eu tomei essa decisão. Então, por isso que eu digo que muitos problemas que muita gente enfrenta é porque eles saem da palavra de Deus e vão pelas emoções, pela paixão, pelos olhos da carne. Aí se dá mal. Ó, gente, a conversa tá boa, não tem que orar. Por quê? Porque casamento é um projeto de Deus. São duas vidas, duas famílias
que Deus ali une porque Ele tem um propósito. Então, casamento também é um ministério. Você vai constituir uma família. Você vai ter que ter o caráter para educar seus filhos. Então, Ele une propósito. Ele une pessoas diferentes para um propósito único, que é o que estamos fazendo aqui. Então, Deus já sabia que esse dia estava selado e existia no calendário de Deus, ok? Então, aquilo que Deus faz é porque lá na frente Ele tem algo maior. Mas aquilo que eu faço vai distanciar o projeto de Deus. Por isso não é o que eu quero, o que eu gosto, é o que Deus quer. E o que Deus quer vai longe, permanece, não dá trabalho, Ele abre portas, destrói muralhas, quebra fortalezas, abre o mar, fecha a boca do leão. Ele fecha a boca do leão. Porque é Ele que quer, querido. Você não tem que fazer força. Agora, se você for fazer na sua força do seu próprio braço, você vai cair na metade do caminho e não vai ter quem te levante. E essa palavra é forte, essa sunamita aí, tudo tem simbologia, tudo tem representação, tudo que aconteceu na casa dessa mulher, você vai continuar meditando e Deus vai continuar falando mais e mais com você em nome de Jesus. Essa é a chave, você não recebeu uma chave, você recebeu um chaveiro, um monte de chave, sabe aqueles porteiros de igreja cheio de chave? Você recebeu um monte de chave, de conhecimento, mas eu quero concluir para a gente orar com essa frase aqui, a chave mestra para qualquer êxito é a obediência diária ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, e Ele está conosco. Momento da oração. Querido Deus e Pai, graças te damos por esse banquete da sabedoria, por essas palavras maravilhosas que alegram o nosso coração, e creio também que está soando bem, chegando bem nos ouvidos dos nossos queridos e queridas ouvintes, porque é a tua palavra, não é a palavra de um homem, de uma mulher, mas é a tua palavra, Deus. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe como o povo recebeu esta palavra e como outros receberão para aqueles que vão ouvir pelo canal do YouTube. Deus Todo-Poderoso, e nós pedimos a tua misericórdia sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem, mesmo aqueles que entenderam a palavra e de repente pensaram, puxa vida, por que eu fiz isso? Então Deus dê uma segunda chance para essa pessoa, restaura o casamento, restaura a família, restaura o ânimo deste homem e desta mulher, ó Pai, que todos possam realmente caminhar, sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Abençoa os casais, abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças, os recém-nascidos, os juniores, enfim, a família querida, Pai. Que a tua graça, favor e bondade alcance a todos, Pai, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, que essa paz, que essa alegria continue agindo no coração de cada um de nós nesse dia, Pai. Precisamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua paz e da sua alegria, para perseverar até o fim, para continuar esse grande propósito, esse grande projeto. Sim. Em nome de Jesus, abençoa os casais, as famílias, os filhos, a mamãe, a vovó, os ouvintes que nos ouvem, que estão unânimes com essa fotografia, com essa peça de roupa, com essa água, com essa chave, orando pela sua família. Sim. Porque tem um grande projeto nessa família, tem um grande propósito do Senhor de libertação nesse lar. Em nome de Jesus, tira o peso dos ombros, tira a enxaqueca, o estresse, o cansaço, a alergia, o vírus, as bactérias, as doenças no pulmão, no coração. Livre-nos, guarda de todo mal, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Senhor, abençoa também aqueles que têm semeado sua semente de fé para manter esse e outros projetos do Agindo Deus Quem Impedirá. Deus tem um motivo certo para cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa. Você ouviu Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.